Estou aqui a caminho do trabalho e foi a forma que eu encontrei para estar vindo aqui falar um pouquinho com você e entregar para você aquilo que o Senhor ele tem ministrado no meu coração. Eu estou muito feliz porque o Senhor ele tem me chamado para esse lugar de comunhão, de intimidade. O Senhor tem me despertado para voltar para o meu lugar de origem, o nosso lugar de origem, que é estar na presença do Pai. E tantas coisas têm acontecido na minha vida, principalmente no meu relacionamento com o Pai, e por vezes eu quis estar aqui, para conversar com você e compartilhar aquilo que o Senhor ele tem falado no meu coração. Quando o Senhor ele nos chama para um lugar de relacionamento, é o mesmo que ele nos fazer um convite, sabe? E isso é um privilégio. É um privilégio sermos convidadas pelo Espírito Santo para estarmos em comunhão com o Pai. E muitas vezes nós negligenciamos esse lugar, nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. E o que eu quero te dizer aqui hoje é que o Pai, ele te ama, você é uma filha amada de Deus e ele tem grandes coisas para fazer em você e através de você. Mas tudo começa com obediência, para que nós venhamos desfrutar e viver o sobrenatural do Pai, o sobrenatural em Deus. Nós precisamos primeiramente obedecer. E o Senhor ele falou muito forte no meu coração quando ele me disse a seguinte frase: não negligencie o que é vital. E isso ficou queimando no meu coração, então eu vim aqui compartilhar com você, para que você possa entender um pouco de quando o Senhor nos chama e o quanto é importante nós obedecermos a sua voz e nos voltarmos para Ele. Eu gosto muito de fazer analogia. Eu sou assim maravilhada, com os ensinamentos de Jesus, onde Ele usa a analogia, para trazer a mensagem de forma tão simples a nós. E a analogia que eu quero fazer com você aqui hoje é sobre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Se nós pudéssemos compreender o que é viver na presença do Pai, o que é estarmos totalmente entregues a Ele. O meu coração ele tem queimado para compartilhar com você sobre tudo que o Senhor tem ministrado na minha vida, sabe? Sobre viver uma vida com propósito, uma vida intencional, uma vida de comunhão, de intimidade, de um relacionamento verdadeiro com o Pai. E eu tenho perguntado para o Senhor, qual é o tom? Qual é o tom que o Senhor quer falar? Qual é o tom que o Senhor quer que eu transmita essa mensagem para você, para que ela chegue de forma clara, para que ela chegue a você de forma simples? E o Senhor, ele tem ministrado algumas mensagens e tudo que o Senhor tem falado no meu coração é sobre esse lugar de comunhão, sobre esse lugar de intimidade. Tudo começa nesse lugar. Às vezes nós queremos tanto nos performar, nós queremos tanto buscar um conhecimento pessoal e conhecer a nossa identidade, mas nós negligenciamos aquilo que é mais vital, aquilo que é mais importante na nossa vida, que é estar no lugar de relacionamento com o Pai, de buscarmos uma comunhão verdadeira, sem interesse, uma amizade sincera. E o Pai, ele tem falado tanto no meu coração, e eu tenho tantas coisas para falar com você. E eu creio que tudo vai acontecer no tempo dele, da forma dele, e que esse vídeo ele vai alcançar aquelas mulheres que precisam ser alcançadas, aquelas mulheres que estão procurando por respostas, que estão com seu coração queimando por mais de Deus e que muitas vezes até se sentem só.
Então, a mensagem que eu quero dizer para você aqui é algo que o Senhor colocou no íntimo do meu coração. Foi uma frase que ele disse: não negligencie o que é vital. Isso mesmo. Nós não podemos negligenciar o que é vital. E eu amo analogia. Eu amo fazer uma comparação para que a gente possa compreender melhor, para que a gente possa assimilar melhor aquilo que o Senhor quer nos falar, sabe? Assim como Jesus, ele falava de forma tão simples e ele trazia analogias, assim como a parábola, né? As parábolas. E eu quero trazer aqui para você, então, uma comparação do nosso corpo natural, do nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual. Essa analogia, ela vai deixar um pouco mais simples, mais clara, para que nós possamos, então, compreender o que o Senhor quer nos falar. Essa frase foi muito forte. Não negligencie o que é vital. O nosso corpo natural, ele é constituído por vários órgãos. E existem partes, existem órgãos no nosso corpo em que são vitais. O nosso cérebro, o nosso coração, o pulmão, tudo isso é vital para a nossa vida. E nós não podemos viver sem. Quando o nosso cérebro ele para, né, tudo em nós vai parar. E assim é o nosso corpo, é a nossa vida espiritual. Quando nós não estamos em um relacionamento verdadeiro com o Pai, quando nós não estamos nesse lugar de comunhão, alimentando o nosso espírito, cuidando da nossa alma, tudo pode parar. No nosso corpo, se nós ficarmos sem o nosso dedo, vai nos fazer falta? Vai. Mas nós vamos continuar aqui. Mas se o nosso pulmão, o nosso coração, o nosso cérebro para, é impossível. É impossível ter vida em nós. Eu precisei parar o vídeo para mudar a posição aqui do carro, porque o sol estava já entrando e estava atrapalhando. Eu estou aqui e eu sou uma com você, porque tudo que eu tenho vivido nesses últimos tempos tem me levado para mais perto de Deus. E por vezes eu vivi espiritualmente morta, exausta, cansada, lutando na força dos meus braços, procurando respostas aonde não existem, alimentando tudo aquilo que é natural, alimentando o meu corpo físico, cuidando da minha saúde, buscando trabalhar, buscando servir a minha casa, buscando fazer tudo na força dos braços, mas longe da presença, negligenciando o que é vital. E a pergunta que eu quero te fazer é: como que está? Como que estão os seus pulmões? O seu pulmão, ele está ofegante? O seu pulmão, ele está exausto por viver longe da presença de Deus? Me diz, ou melhor, diga para você mesmo, como que está o seu pulmão? Você tem alimentado a sua mente da verdade de Deus para a sua vida? Ou você tem ouvido aquilo que o mundo fala? Ou você tem se alimentado daquilo que o mundo fala sobre você? O Senhor, Ele está nos chamando de volta para o nosso lugar de filhas, para o nosso lugar de origem, para o lugar aonde Ele quer que nós estejamos, que é ali perto do coração dEle, sendo cuidadas, trabalhadas, moldadas por Ele. Então, para que isso aconteça, não negligencie o que é vital. Espiritualmente, o coração é o lugar onde as intenções e a adoração nascem. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, sobre tudo guarde
sobre tudo o que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Se o seu coração ele estiver dividido, se o seu coração ele estiver ferido, endurecido, como que vai fluir vida nele? A adoração verdadeira, ela vem de um coração quebrantado, de um coração rendido, de um coração entregue, alinhado com o Pai. E isso é vital para a nossa vida. Isso é vital para uma vida saudável, espiritualmente falando. Sobre os nossos pulmões ele é como uma junção da palavra com a oração. A palavra e a oração é a respiração da nossa alma. E assim como nós não podemos viver sem respirar, o nosso espírito também, ele não pode viver sem a oração, sem a palavra. Caso contrário, ele vai sufocar. Quando nós deixamos de meditar na palavra, quando nós deixamos de orar, a nossa alma, ela vai se sentir sufocada, angustiada, abatida. É aí que nós nos sentimos deprimidas, sem esperança, sem força para prosseguir. E a oração, ela é uma conversa com o Senhor, onde nós falamos e onde nós ouvimos também o Pai. É quando o Senhor fala, eu estou aqui. E nesse lugar de oração, de intimidade, ele se revela para nós. A palavra, ela é o fôlego de Deus escrita por nós. E ela nos traz revelação. Ela é viva, ela é atual. Em 2 Timóteo 3,16, diz que toda escritura ela é inspirada por Deus, e essa palavra inspirada também pode ser traduzida como soprada, ou seja, respirada por Deus. E se você está se sentindo sem forças, pode ser que você esteja respirando pouco de Deus. E nessa analogia, nós estamos falando aqui do coração, dos pulmões, vamos falar então do cérebro. Espiritualmente falando, é quando nós temos uma mente renovada pela verdade. Porque sem o cérebro o corpo não funciona. O cérebro, ele comanda tudo na nossa vida. Por isso, na nossa vida espiritual, a nossa mente, ela precisa ser renovada constantemente. Ela precisa ser renovada todos os dias. Romanos 12:2 está escrito: não se conforme com este mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente. Pois a mente cheia de mentiras, ela adoece, ela não vai ter clareza, ela não vai ter paz, ela não vai ter direção. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente. E a mentira, ela vai nos dizer que nós não somos suficientes, mas a verdade de Deus, né, essa clareza que vem de Deus, essa mente transformada que vem de Deus, ela vai nos dizer que nós somos filhas amadas. A mentira, ela vai dizer, você não vai conseguir, mas a verdade que vem de Cristo, ela vai dizer que nós podemos todas as coisas, que nós podemos tanto viver em bonanças, como também nós podemos viver dias difíceis, mas em todos eles, Deus, Ele está nos sustentando. Proteja a sua mente, não negligencie aquilo que está entrando nela. Proteja, blinda, através da palavra, através da oração. Proteja esse lugar. E por fim, o sangue de Jesus, o sangue que é uma obra redentora de Cristo. O sangue, ele nos traz vida. No nosso corpo, na nossa matéria, o sangue, ele também tem esse propósito de levar vida, né, para toda a parte do nosso corpo. E o sangue de Cristo, ele é assim também. Ele nos traz vida. O sangue de Jesus é o que nos purifica, nos justifica,
nos reconcilia com o Pai. E o Pai, Ele está nos chamando para esse lugar. Eu tenho muito a falar com vocês. O Senhor tem ministrado muito sobre identidade, sobre propósito, sobre viver uma vida intencional. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. E fique aqui nesse canal. Se você chegou até aqui, eu te convido a se inscrever, a compartilhar. Compartilhe esse canal com uma amiga. Não vamos andar só. Vamos estar unidas em um só espírito, em uma só verdade. O Senhor, Ele está chamando e convocando mulheres nesses últimos tempos. E eu preciso de você. E juntas nós podemos viver o sobrenatural de Deus para nossas vidas. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.